Olá, pessoal. Bom dia. Estamos começando mais uma sessão, mais uma mesa do nosso sexto encontro EJA em Movimento. Quero agradecer a todos e a todas que estão presentes. Hoje nós vamos tratar, agora pela manhã, de uma temática que para nós é muito importante, é muito cara, né, que é a questão do racismo, e fazendo uma discussão sobre o racismo no âmbito da educação de jovens e adultos, no contexto, o tratamento do racismo no contexto da educação de jovens e adultos. Essa temática, para nós, ela é muito cara, é muito importante, em razão, né, do contexto que nós vivenciamos. Nós que fazemos o projeto de Movimento, nós entendemos a importância de tematizar questões que nos cercam e nos angustiam e que dizem respeito às vivências do nosso público, né? Nós sabemos que o público da EJA ela é um público composto fortemente por pessoas que vivenciam das mais diversas formas experiências de racismo, né? E aí nós entendemos que seria muito importante pautar essa questão no nosso encontro. Antes de a gente apresentar as convidadas, né, nós vamos ter duas convidadas, né, a professora Crislane, que é daqui do nosso departamento, do nosso centro de educação, e vamos também contar com a professora Zâmbia Osório, que é uma professora da rede pública lá de Florianópolis, que vai trabalhar conosco hoje. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia do Sérgio Vaz, né, que está lá no livro Flores de Alvenaria, que eu acho que diz muito do que a gente vai conversar hoje aqui, né? O nome da poesia é Magia Negra, e ela diz o seguinte, ela diz: Magia Negra era o Pelé jogando futebol, Cartola compondo O Mundo é um Moinho e a Travessia de Milton Nascimento. Magia Negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina. Magia Negra é Djavan, Emicida, Racionais MCs, Thalma de Freitas, Simonal. Magia Negra é Drogba, Fela Kuti. Magia Negra é Dona Edith recitando poesia no Sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown e Milton Santos é pura magia. Eu não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Michael Jackson e Michael Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Jefferson Dé, Jorge Mendonça, Daiane dos Santos é magia negra. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, Luiz Gama, Conceição Evaristo. Isso é o que chamo de escura magia. Magia negra é Malcolm X, a marcha de Harry Belafonte e Martin Luther King, Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia, Paulinho da Viola, Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Nina Simone. É magia mais do que negra. Eu faço magia negra quando danço fundo de quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zósimo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. O Moja, Espírito de Zumbi, Afrocoteban, é Mestre Bimba, é Vai-Vai, é Mangueira, todas as escolas transformando quartas-feiras de cinzas em a alegria de primeira. Magia negra é Sabotagem, MV Bill, Anderson Silva e Solano Trindade. Ondiaque, Ana Paula Tavares, João Melo. Magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, é o samba, o blues, o rock, o hip hop de África Bamantá. Magia negra é magia que não acaba mais. É Easy e mais um monte de gente que é magia negra. O resto é feitiço racista. Bom, dito isso, com Sérgio Vaz na veia, vou apresentar então as duas colegas que irão falar, né? Vamos começar com a professora Zâmbia Osório. A professora Zâmbia, como eu já falei antes, ela é professora da Rede Pública Municipal de Florianópolis, né? Professora de História. Ela é doutoranda em Educação, né? Pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Federal de Santa Catarina. Integra a Associação de Educadoras e Educadores Negros e Negras de Santa Catarina, né?
é ligado à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, né? E vai colaborar conosco tratando desse tema, né? Ela que certamente em seu doutorado deve estar pesquisando sobre o assunto. Então, quero agradecer imensamente à professora Zâmbia por ter aceitado o nosso convite, né? Um convite que foi feito pelos laços que nós temos com o Fórum de EJA de Santa Catarina. Então, professora Zâmbia, fique bem à vontade, muito obrigado. Você vai ter 30 minutos, quando tiver faltando aí 5 minutos, eu dou um toque, tá certo? Para que você vá chegando aos seus finalmente. Muito obrigado pela sua vinda. Bom dia para nós, eu que agradeço essa possibilidade dessa partilha. Eu gostaria de iniciar, então, saudando as mais velhas e os mais velhos que me antecedem, né, porque se nós caminhamos aqui é porque nós somos fruto de uma luta histórica que foi iniciada há muito tempo antes de nós, né. Desejo, então, que nós tenhamos bons trabalhos nesse dia, desse evento tão bacana que está acontecendo. Bom, para essa nossa troca, para essa nossa partilha virtual, né, eu organizei um pensamento que eu intitulei de algumas considerações sobre as nossas práticas. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje e trocar um pouco. Para fazer essa conversa, inicialmente, eu quero estabelecer entre nós alguns pressupostos, né, elementos para o nosso ponto de partida inicial. E o primeiro deles é que o racismo na nossa sociedade, ele estrutura as desigualdades sociais e econômicas, né? O que significa dizer isso? Significa pensar que o racismo ele vai incidir sobre toda a população e ele vai determinar, então, a existência dessas pessoas por gerações. O racismo ele vai se materializar na cultura, na língua, no comportamento e nos valores desses indivíduos e das instituições da nossa sociedade. E ele vai incidir de forma muito impactante e direta sobre 53% da população brasileira, né, que é a população negra. Com isso, eu quero dizer que toda a nação brasileira perde com o racismo. É importante dizer, né, que essa questão racial, ela também está entrelaçada diretamente com as questões sociais, né? Quando a gente olha para pesquisas como a PNAD, de educação, de 2017, a gente vai perceber, então, que o analfabetismo, ele tem também um recorte de raça, né? Entre as pessoas negras, o analfabetismo, ele é 2 vezes maior do que entre as pessoas brancas. E indo mais profundamente nesses dados, quando a gente fala de escolarização básica, os números acabam reforçando a existência dessa realidade. Entre as pessoas brancas, por exemplo, 70% dos jovens a partir de 15 anos estão no ensino médio. E na população negra, esse número é de 55%. Então, essa evasão escolar, né, ou essa expulsão escolar, que é um dos temas que a gente dialoga na educação de jovens, adultos e idosos, ela anda de mãos dadas com um projeto político que tem um sentido, né? E esse projeto político, um dos seus braços é um genocídio dessa população negra que também não está no espaço escolar. Digo isso dialogando com os dados do Atlas da Violência, né, de 2018, porque eles vão nos mostrar uma questão bem pragmática, né, que entre 2006 e 2016, que é o período que eles analisam, a taxa de homicídios entre indivíduos não negros, ela vai cair, ou seja, em tese, a violência está diminuindo. Mas a taxa de homicídios entre pessoas negras, né, de pessoas negras, ela sobe 23%. E homicídio é um tipo específico de morte, né? Como está escrito, né, em Morte e Vida Severina, homicídio é morte matada. Então, a violência, ela está atrelada com a evasão escolar nessa narrativa de juventudes negras. Esses dados iniciais que eu trago aqui para a nossa conversa, eles nos mostram que o racismo, ele é muito mais complexo do que apenas um discurso. E nós precisamos ter isso estabelecido entre nós, né? De que o racismo não é uma ideologia. O que significa dizer que o racismo não é uma ideologia? Significa compreender o racismo como um processo histórico e político. Se ele não é uma ideologia, eu não posso desmontar o racismo com um discurso ou com conhecimento e informações, né? As pessoas, elas não são racistas porque elas desconhecem a história, né? Inclusive, a racionalidade,
ela é concebida, né, no senso comum, como estruturada em práticas racistas. Então, o conhecimento não é a única arma contra o racismo, né, porque o conhecimento também está estruturado em relações raciais. E esse conhecimento, que nós chamamos comumente de conhecimento científico, que está na nossa sociedade concebido como algo hegemônico, ele por muito tempo e até hoje, em diferentes práticas, vai desconsiderar a produção de povos que julgou irracionais ou não civilizados, né, por um crivo que era do Ocidente e um crivo brancocêntrico. O racismo, nós conseguimos desmantelar, sim, com atitudes sistêmicas e cotidianas, mas principalmente e necessariamente com políticas públicas e com reconfiguração das forças de poder. Porque o racismo é sobre isso, né? O racismo é estruturar uma sociedade através de elaborações raciais e, nessa estruturação, conceder mais poder a um setor específico da população, né, que não é racializado, enquanto os outros, com menos poder, são racializados. Os corpos negros, indígenas, asiáticos. Né? Então, o racismo é sobre estruturas de poder. E nas Américas, nós podemos situar o início dessas forças agindo, né, no colonialismo e na colonialidade. Então, um dos marcos dessa estruturação de poder na América vai ser 1492. Mas nós podemos retroceder um pouco mais na história e identificar processos anteriores dessa colonialidade, quando, para se definir como branco, o mundo europeu começa a nomear os outros, como mouros, como negros, como índios. Então, a raça, ela vai ser um eixo estruturante das relações sociais, econômicas e políticas nos países que passaram por processos de invasão, exploração / colonização europeia. Bom, nós estamos em 2020, né? E os processos de colonização se encerraram há bastante tempo. Porém, algo permanece, né, desse processo de colonização, que é a colonialidade. E a colonialidade, ela continua vigente como um sistema de pensamentos e de ações, né, que vão legitimar as diferenças na nossa sociedade entre os sujeitos e os conhecimentos. E é importante dizer que diferença em si só, ela não seria um problema. A questão é que essa diferença, ela está pautada em desigualdades. E aí reside uma questão problemática, né? Então, esse racismo, ele vai estruturar as relações e vai atravessar instituições. Quando eu digo instituições, é preciso compreender do que a gente está falando, né? A gente está falando de família, de escola, de Estado, de justiça. Todos os âmbitos da nossa vida são atravessados pelo racismo. Dizer isso é entender que o racismo ele não é um tema. Ele não pode ser abordado ou encarado como um simples conteúdo escolar, né? Por quê? Porque o racismo ele está sempre presente, mesmo numa aparente ausência. Quando há essa aparente ausência, significa então que a gente está conformando a relação hierárquica na qual se configurou a nossa sociedade, né? Onde a branquitude é encarada como a norma, como universal, e negros e indígenas são os outros, são os corpos que são racializados. Porque as notícias de jornal, ou até mesmo os textos que a gente usa ou elabora, ou a forma como a gente nomeia a realidade, quase nunca dizem fulano de tal, homem branco, mas quase sempre falam a mulher negra ciclana, o indígena beltrano. Então, essa relação entre o que é universal e o que é racializado, ela tem um teor hierárquico. Esse é um primeiro pressuposto, né? O segundo seria que, usando um conceito que tem estado bastante em voga, é preciso que a gente considere que existe um lugar de fala dos brancos no racismo. O que significa dizer isso, né? Significa compreender que o racismo ele vai afetar todos os corpos. Porque o racismo elabora as subjetividades das pessoas nas sociedades racializadas. Então, ele também está elaborando subjetividade de pessoas brancas. E o racismo afeta as pessoas brancas
na forma do privilégio da branquitude, né? Quando esse setor da população brasileira tem privilégios, isso acontece pelo racismo. Então, o racismo também está afetando essas vidas, então essas pessoas também estão implicadas diretamente nas relações raciais. E se o racismo ele racializa algumas existências, que são os negros e os indígenas, ele faz isso para colocar em uma situação de poder a branquitude, né? Quando a gente quer, então, desmantelar o racismo, a gente precisa reconfigurar essas relações de poder. A gente precisa retirar a universalidade da branquitude e questionar a racialização de apenas alguns corpos. Dentro dessa dinâmica, podem surgir dois possíveis caminhos. O de não racializar os corpos racializados, que são negros indígenas e asiáticos e tantos outros, tudo que não é branco, ou racializar todos os corpos, incluindo os brancos. Tudo que eu estou comentando aqui é uma elaboração muito mais diametralmente oposta para que a gente possa visualizar, né? Mas nada é assim tão simples na nossa sociedade. Bom, como o racismo ele estrutura a nossa sociedade, a escolha por não racializar nenhum corpo, ela pode acabar se reconfigurando ou se assentando nesse racismo estruturado e promover novos silenciamentos das identidades, né, e novos processos de violência. Então, se eu escolho não anunciar sobre o pertencimento racial ou étnico dessas pessoas, eu posso acabar incorrendo em processos violentos novamente. Por esse motivo, a opção que eu assumo, e é que é importante dizer disso, né? Isso que vocês estão ouvindo são elaborações, obviamente, que não são só minhas, né? São das coisas que eu leio, das pessoas com quem troco, das coisas que vivencio, mas essa é uma perspectiva, porque uma das coisas que o racismo faz também é retirar a subjetividade das pessoas racializadas. Então, quando uma pessoa negra ou alguém do movimento negro ou um setor do movimento negro fala alguma coisa, as pessoas não consideram que existe uma gama de diversidade, né? Então, isso era uma nota de rodapé, fim da nota de rodapé, para voltar à ideia de que a opção que eu faço, então, é racializar. Racializar, situar e deslocar todos os corpos. E retirar a universalidade dessa população que não tem raça, no caso, né, que é a branquitude. Porque se nós formos considerar a forma como nós elaboramos o mundo, o nosso conhecimento, a ciência e os nossos currículos escolares se estruturam nessa relação de poder racializada. E numa luta antirracista, né, ou na nossa prática educacional, nós precisamos fraturar essa relação e criar novos espaços de reconfiguração dessas relações de poder. Quando nós nos voltamos para a educação de jovens e adultos com esses pressupostos que eu apresentei agora, nós vamos, então, compreender que essa modalidade onde a gente atua, ela é feita de protagonistas sociais que, historicamente, tiveram seus direitos negados, né? E essa compreensão, ela não é somente minha, né? Estou dialogando com várias outras professoras e professores que tematizam a EJA, e vou citar aqui um trecho do Miguel Arroyo, quando ele escreve que essas pessoas da EJA, né, são jovens, adultos, eu insiro aqui idosos também, com rosto, com história, com cor, com trajetórias socioétnico-raciais do campo e da periferia. Quando a gente faz o cruzamento de dados, a gente consegue perceber também que muitas dessas pessoas são trabalhadores que exercem trabalhos informais ou que ocupam profissões que foram drasticamente precarizadas pelas mudanças nas leis trabalhistas e também população desempregada. E que essa composição, ela é majoritariamente não branca. E de acordo com a professora Edith Faria, essas pessoas, elas têm duas marcas nas suas trajetórias, né? A primeira, relacionada às pessoas que nunca frequentaram o espaço escolar, e a segunda, sujeitos que já adentraram o espaço escolar por um determinado tempo, um período, mas que pelas adversidades sociais, e aqui principalmente a necessidade de trabalhar e sobreviver, tiveram que abandonar a escola. E são os diversos fatores que levam esses estudantes a se afastarem do ambiente escolar, né? Porque as formas de exclusão e de desigualdade que a escola produz e reproduz no processo educativo
acabam favorecendo, né, essa expulsão desses estudantes. Eu acrescento uma terceira marca que a vivência na EJA me apresenta, né, que é de pessoas com anos de escolarização em processos que repetidas vezes desconsideraram as suas especificidades e que são, então, convidadas a se retirar desse espaço da educação convencional, porque não cabem mais nesse formato, nessa configuração de escola, e são enviadas para a educação de jovens, adultos e idosos. E quando nós olhamos para essas pessoas, a gente precisa entender, então, que a educação, ela não é o único direito que está sendo subtraído. Essas pessoas, jovens, adultas e idosas, muitas vezes foram excluídas também de outros direitos constitucionais, que são básicos e caros à nossa sociedade, né, como saúde, alimentação, trabalho, saneamento, moradia, lazer, acesso à terra e tantos outros direitos. Isso nos traz um elemento, que é que a cidadania não está dada para todas as pessoas. A cidadania, ela está em constante luta de disputa. E para os nossos estudantes da EJA, mais do que nunca, a cidadania nunca está assegurada. Nesse contexto, a escolarização, ela vai ter uma importância muito grande para as pessoas da EJA, né? Porque ela é uma dessas possibilidades de efetivação desses direitos de cidadania. Obviamente, a gente não pode ter ilusão de que a educação escolarizada ela vai dar conta de resolver todos os problemas que existem na nossa sociedade, né? Principalmente porque esses problemas estão atrelados às outras áreas que precisam ser asseguradas. E como falou a professora Annelise Silva na tarde de ontem, né, o que a escola consegue promover são processos de inclusão social, porque a gente vive uma realidade desigual que está dada, né, numa sociedade capitalista. E na sociedade capitalista, uma das premissas é que não há igualdade entre as pessoas. Então, talvez um dos nossos passos também seja repensar a nossa configuração de sociedade, né? Então, a escola, dentro desse contexto de sociedade, por ter uma capacidade de formação, e aqui formação não como informação, mas como constituição da integralidade dessas pessoas, ela tem oportunidades relacionadas às mudanças sociais. Se o cotidiano escolar questionar e fraturar a exclusão social e racial. Por que eu coloco o se? Porque existe a possibilidade de, no espaço escolar, a gente não fazer essa fratura. Se nós pensarmos a origem da escola, tal qual está hoje na nossa sociedade, ela não surge para questionar a configuração social. Então, essa é uma função que nós precisamos requerer para nós, né? De fraturar e de questionar a exclusão social e racial. E eu vou colocar principalmente racial, porque se é o racismo que estrutura as nossas desigualdades no Brasil, então este tem que ser um elemento central. Por isso, a superação da desigualdade racial na educação, ela tem que ser um dos objetivos educacionais. E, sobretudo, nos espaços como o nosso, né, que lidam com jovens, adultas e idosas em tempos de exclusão. Por essa questão, a educação ela vai precisar ser antirracista. Por que antirracista? Porque se, estruturalmente, o racismo cria as desigualdades, e o Brasil é um país racista, para combater e superar esse fenômeno, vai ser necessário que todas as instituições sociais, e principalmente aquelas que se dedicam à formação de cidadãs e cidadãos, adotem o antirracismo como eixo das práticas, dos projetos e das políticas. Então, a luta antirracista, ela tem que ser um princípio educativo e um princípio ético das nossas práticas educativas. E aí, chegando nesse conceito, né, de práticas educativas, nós precisamos pensar, então, que na nossa prática educativa, na educação de jovens, adultas e idosas, nós temos a centralidade das pessoas como uma das questões que nos é cara, né? E por isso, esse currículo que a gente cria e recria constantemente no espaço escolar, ele precisa dialogar nos seus percursos formativos com as especificidades de raça, cor, de gênero, de orientação sexual, de classe, as especificidades geracionais, né? E aliar, então, fazer esse diálogo entre as expectativas dessas pessoas e as necessidades e realidades da nossa sociedade brasileira. E nesse jogo de disputa
curricular, porque o currículo ele é um território em constante disputa, nós precisamos estar conscientes, enquanto educadoras e educadores, de uma tensão constante que existe entre as forças de produção de conhecimento. Essa tensão tensão entre forças de regulação e forças de emancipação social, né, que vão agir diretamente sobre o nosso currículo. Porque o nosso currículo, em certa medida, está em intenso diálogo com a ciência moderna, né? Ela é o parâmetro usual para a elaboração curricular. E a ciência moderna, tal qual como colocada hoje, ela tem um privilégio epistêmico. Esse privilégio epistemológico da ciência moderna é de ser o único conhecimento validado pela universidade, validado na forma como as pessoas encaram o saber que é produzido nesse espaço acadêmico e validado por tantos outros âmbitos, né? E esse privilégio, que é um privilégio epistemológico, ele se materializa também na forma de privilégio político. Privilégio político significa ter poder. Então, esse poder da ciência moderna, ele se constitui numa trajetória histórica, onde a ciência moderna é aquela que suplanta conhecimentos dos povos originários, extrai o que convém dos povos originários, cria patentes desses saberes dos povos originários, então expropria esses conhecimentos e considera o que não consegue compreender ou que não tem interesse no momento como misticismo ou crendices. E a estrutura dessa verdade científica, né, é o fato de que, porque ela tem esse privilégio, ela pode nomear as outras coisas. E o que não está dentro da ciência moderna, ela nomeia como saberes alternativos, como conhecimentos populares, mas quase nunca como conhecimentos. E a gente vai, em determinado momento dessa conversa, chegar em por que conhecimento não é um nome que é atribuído a essas produções. No nosso espaço de educadores e educadores, nós percebemos, né, que esses conhecimentos da ciência moderna, eles dialogam e estão presentes nos conhecimentos que são escolarizados. Os conhecimentos escolarizados, muitas vezes, partem dessa ciência moderna ou têm como horizonte essa ciência moderna, né? E quando a gente faz esse movimento, quase sempre a gente está legitimando práticas excludentes de reprodução de saberes. A nossa função, então, vai ser fazer uma crítica a essa razão de exclusão de produção de saberes. E como que a gente faz essa crítica a essa reprodução de exclusão de saberes? Um primeiro passo é reconhecer essa tensão que existe entre os conhecimentos produzidos na nossa sociedade, né? Que os conhecimentos, eles vêm de intenções diferentes, de forças diferentes, que são as forças de regulação social e as forças de emancipação social. Como que a gente consegue perceber o que são forças de regulação social e forças de emancipação social? Para fazer esse movimento, a gente precisa identificar com o que elas dialogam. Os conhecimentos com fins à regulação social, eles servem a alguns reguladores. Esses reguladores vão ser o Estado, o mercado e até, em certa medida, também a comunidade, né? Porque se eles não estivessem dialogando com a comunidade, eles logo seriam rechaçados. Mas percebam que esse conhecimento que serve ao Estado e ao mercado, ele vai ter uma intencionalidade. Enquanto os conhecimentos que partem da emancipação social, eles têm racionalidades, né? Eles têm um movimento que leva a um desenvolvimento da humanidade. E essas racionalidades, elas são, então, a estético-expressiva, que é ligada às artes e à produção criativa, a racionalidade cognitivo-instrumental, que é relativa aos critérios que a gente vai estabelecer para dizer o que é ciência e o que não é, e a racionalidade prático-moral, que é sobre a conduta e a atuação na sociedade. Então, as forças e o conhecimento regulatório e o conhecimento emancipatório, eles partem de interesses que não são necessariamente opostos, mas que são interesses diversos, né? E como eles servem a interesses diversos, interesses distintos, eles também vão ter trajetórias distintas. O conhecimento
esse daqui, o conhecimento-regulação, ele vai, então, partir de um lugar de ignorância, que ele vai considerar que é o caos, que é a bagunça, a desordem. E o processo de conhecimento, né, esse processo de conhecer, vai levar à ordem. Então, o conhecimento no conhecimento-regulação, ele vai ser um conhecimento classificatório, um conhecimento ordenativo. O conhecimento emancipatório, o conhecimento emancipação, ele parte de um lugar de ignorância que é o colonialismo, ou seja, que é a dominação e exploração por sistemas mundo que não nos pertencem. E o processo de conhecer, no conhecimento emancipatório, vai nos levar a um lugar de solidariedade. Solidariedade onde a gente consegue estabelecer relações sujeito-sujeito de forma horizontal, sem as estruturações hierárquicas. Por que esses conhecimentos são distintos na sua égide e na sua trajetória? Eles também vão ser produzidos de formas distintas, né? No conhecimento regulação, a cientista que produz esse conhecimento, ela entende que para você produzir esse conhecimento, você precisa se afastar, então, do mundo, para poder observar esse mundo e poder escrever sobre ele. E a forma de compreender esse mundo vai ser a teoria. A cientista do conhecimento emancipação, ela vai conhecer o mundo através de um mergulho intenso nesse mundo. E a forma de sistematizar esse conhecimento vai ser a teoria, mas também vai ser a experiência. E, principalmente, uma diferença central no conhecimento emancipatório é que não vai existir hierarquia entre essas duas formas de sistematizar conhecimento, a teoria e a experiência. Essa diferenciação, eu tenho que ficar atento ao tempo. Essa diferenciação, eu fiz ela aqui, né, de forma didática, mas na sociedade, essas duas tensões, elas não estão dadas assim, tão preto no branco, né? Elas se encontram, elas se tensionam, elas convergem em diferentes momentos. Mas falar disso é importante para que a gente possa entender essas forças, como elas agem, e, diante disso, estabelecer possíveis diálogos entre elas, né, entre essas forças, entre os saberes que elas produzem e entre as sujeitas que produzem esses saberes. Só que a gente não pode fingir que esse diálogo se dá de forma fraterna. Essa tensão entre as forças de regulação e as forças de emancipação, ela é violenta e ela se dá de forma hierárquica, né? A base disso é que o conhecimento e regulação é chamado de produção científica e o conhecimento emancipatório é chamado de saberes populares, né? Então, essa dicotomia entre conhecimento e saber, ela precisa ser problematizada por nós para que ela possa ser superada, né? Para que o currículo que a gente constrói seja um currículo que, de fato, está contemplando a diversidade, e não um currículo que cria momentos de pausa para que a gente possa inserir os conhecimentos populares, depois encerra esse momento de pausa, retoma os saberes da sociedade moderna, né? E assim faz esse jogo de aparente escuta, mas que de fato não é relacional. Quando a gente faz movimentos de desconsiderar esses saberes populares do conhecimento emancipação, o que nós estamos fazendo é deslegitimar os conhecimentos que são produzidos por corpos racializados, que são os corpos negros e corpos indígenas. Essa deslegitimação tem um nome, epistemicídio. E aqui eu referencio a professora Sueli Carneiro sobre o conceito de epistemicídio. Quando nós nomeamos essa elaboração hierárquica entre conhecimento e saber de epistemicídio, nós podemos, então, compreender que precisamos dominar ou elaborar sobre as relações étnico-raciais no país para que a gente possa trabalhar contra o epistemicídio. Se o epistemicídio se estrutura em relações racistas, em relações raciais, então a gente precisa saber dessas relações para poder fissurar, quebrar essas estruturas. E é por isso que o nosso projeto político na educação de jovens, adultos e idosas precisa, então, como um projeto que está indissociado da emancipação social, ter a educação das relações étnico-raciais como um princípio educativo. Quando eu falo educação das relações étnico-raciais, quase sempre as pessoas remetem a negros indígenas, né? Mas é uma educação das relações. E o que eu falei no começo é que nós vamos racializar todos os corpos.
Então, nessa educação estão implicadas todas as pessoas. A educação das relações étnico-raciais é sobre pessoas brancas, sobre pessoas negras, sobre pessoas indígenas e todas as outras composições étnico-raciais de pertencimento. E por que dizer que a educação das relações étnico-raciais precisa ser um princípio educativo, né? Porque princípios, eles estruturam as nossas escolhas. Os princípios, nós não abrimos mão deles, né? Os princípios, eles são inegociáveis. E princípios não são tema escolar. Princípios atravessam todas as nossas escolhas pedagógicas. Então, a ERE, a Educação das Relações Étnico-Raciais, não vai aparecer como um momento específico no currículo, né? Ela está em todo o currículo. E efetivando a educação das relações étnico-raciais, consequentemente, as nossas práticas vão ser práticas antirracistas, né? E como o antirracismo, ele não é só um discurso, eu elenquei algumas práticas que são necessárias na nossa luta antirracista. Eu vou só citar elas, mas a gente pode conversar mais depois, né? Entre essas práticas estão, então, informar-se sobre o racismo, perceber a negritude, reconhecer os privilégios da branquitude, perceber o racismo internalizado, apoiar ações afirmativas, questionar a cultura e ler autoras indígenas, autores e autoras, né, indígenas e negros e negras. Por fim, né, vou concluir com algumas questões, porque a vivência na EJA me ensina constantemente, né, sobre a importância de fazer perguntas. Nem tanto pela resposta que nós vamos obter, mas porque esse caminho que a gente percorre em busca das respostas, ele é importante, né? E as perguntas que eu faço são: como nós estamos constituindo as nossas práticas pedagógicas sobre ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras e indígenas na EJA? Nós conseguimos identificar elementos dessa prática antirracista nos nossos cotidianos escolares? Nós criamos espaços de aprendizagem onde as relações entre os saberes e os conhecimentos se dão de forma horizontal? Eu não tenho a resposta para todas as perguntas, né, mas convido vocês a perseguir essas respostas comigo e concluo com um poema da Bruna Barreto que diz: o fim, prefiro chamar de recomeço. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Zâmbia. Olha aí, começamos com a poesia do Sérgio Vaz, você terminou a sua fala com outra poesia. Hoje não é o dia da poesia, mas a gente está cheio de poesia. Aliás, professora Zâmbia, Natal é uma das poucas cidades no Brasil que comemora, tem programação oficial para comemorar o Dia Nacional da Poesia. Mas isso é muito maravilhoso. Pois é, dizem que aqui em Natal tem um poeta em cada esquina. A gente às vezes tem dificuldade de encontrar, porque eles têm medo de se amostrar, mas a gente encontra. Bom, a gente vai então passar para a professora Crislane. A professora Crislane é do nosso Centro de Educação, né? Do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo, né? Já coordenou, ou ainda coordena, não sei, professora, você pode até nos informar, coordenou um curso relacionado à diversidade, onde essa questão das relações étnico-raciais é tratado. E nós, sem maiores delongas, passamos para você, agradecendo imensamente o seu convite, né? Fique à vontade, 30 minutos, e depois a gente abre para a discussão com os participantes no chat. Bem-vinda. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã, 5 de novembro de 2020, nesse grande evento que é o EJA em Movimento, já na sua 6ª edição. Quero agradecer ao professor Alessandro Azevedo pelo convite e saudá-lo pela manutenção desse evento, tanto em si mesmo, né, como um evento acadêmico, quanto pelo contexto atual, que tem sido difícil em termos de organização de algumas ações acadêmicas, em que pese a grande contribuição das novas tecnologias da comunicação, que nos permite esse contato, né, eu direto da minha casa podendo falar para outras pessoas em diferentes espaços. Apesar dessa possibilidade proporcionada pela tecnologia digital, há outras variáveis que tendem a nos atrapalhar, a nos cansar, quase a nos adoecer. Algumas dessas variáveis que têm relação, inclusive, com o tema dessa mesa de hoje, relações étnico-raciais e racismo. Hoje temos que lidar com um governo que desconsidera claramente essa pauta. Grande demonstrativo disso já teve, né, a ocorrência com o fechamento da SECADI, no ano de 2019, né,
E hoje corremos o risco de termos aprofundado o distanciamento que a BNCC, publicada no governo Temer, já provocou, né, sobre o tema da diversidade, com relações claras ao tema das relações étnico-raciais. Apesar de continuarem, né, vigentes a LDB, as DCN da Educação das Relações Étnico-Raciais, pela forma como a base vem sendo implantada em alguns contextos, né, grande parte pela via do copiar e colar, o risco, né, do distanciamento e silenciamento ainda maior, né, sobre o tema pode ocorrer na escola, intencionalmente ou não. Enfim, a minha fala hoje seguirá com um caráter mais reflexivo, problematizador e propositor. Havia separado alguns dados para a nossa análise, né, alguns dados históricos, né, mas como será só 30 minutos, a professora Zâmbia também colocou alguns dados já, então não vou apresentar mais alguns outros dados, até porque os dados hoje em dia sobre o tema só vão confirmar o que todos nós já sabemos, que estamos longe do ideal, né, e que o ideal não nos abandone, né, que não percamos de vista, mas seria bom que ele não estivesse tão longe, né, afinal de contas, muitas vidas seguem se perdendo na EJA por puro preconceito e discriminação racial. Então, essa é a minha saudação inicial aos presentes, né, e dessa forma quero saudar também a professora Zâmbia Osório dos Santos, colega da área de História e da área de Educação, que atua aí no ensino básico de Florianópolis. É uma satisfação tê-la aqui e dividir esse espaço contigo, né, não tenha dúvidas, aprendi muito com a sua fala. Então, vamos começar. Quero começar dizendo que, apesar da amplitude da legislação, muitos são os estudos, né, como de Vilma Coelho, Carlos Silva, Eliane Cavaleiro, Edna Martins e Aparecida Geraldo, de Lucélia Feliciano, entre tantos outros, que mostram que, infelizmente, a cor da pele continua sendo um dos definidores das relações sociais e mesmo escolares. Ou seja, é considerada motor de preconceito e discriminação, tanto entre alunos quanto mesmo entre professores e alunos. Apesar disso, os pesquisadores consideram a escola como lugar de oportunidade de superação do preconceito, né? E por ser a escola um lugar de formação, né, e de formação política dos sujeitos, e contribuir, assim, para mudanças na estrutura social, né, marcada por preconceito. E eu penso mesmo, por isso insisto na pesquisa sobre o tema. E se assim o é, né, significa que a escola ela sofre e recebe violência de cunho externo, mas ela mesma gera violência na medida em que se omite diante de situações de preconceito e discriminação ou quando tem em seu quadro profissionais preconceituosos. Ao mesmo tempo, né, com mudanças de perspectivas e ações, as escolas e seus profissionais podem contribuir para melhorias sociais, como o combate ao racismo, e é nesse sentido que a minha fala sobre esse tema vai se centrar hoje, em reflexões e possibilidades de ações que possam fazer da escola palco de enfrentamento de questões sociais como o racismo. Dessa forma, objetivamente, nós vamos rapidamente comentar sobre o que dizem as políticas públicas voltadas para as relações étnico-raciais e que podemos relacionar com a EJA, e discorrer sobre possibilidades de ações didático-pedagógicas que poderiam promover e valorizar as identidades dos alunos da EJA como pontos de partida para o combate ao racismo. Quero ressaltar apenas que as possibilidades de ações não são aqui consideradas como um fim em si mesmo. As ações, elas só têm sentido se fundamentadas. Falo mesmo de fundamentos sócio-históricos e filosóficos da educação, e também da adoção de uma postura política do docente frente às questões de racismo. Sem isso, qualquer prática pedagógica fica sem sentido e seguirá fadada ao fracasso. A questão é pedagógica, sem dúvida, mas ela também é política, e isso é definidor, não pode ser esquecido aqui. Tá? Estamos há quase 18 anos da publicação da Lei 10.639, mas há escolas em que ela ainda não chegou, ou mesmo nas quais os seus profissionais não foram buscá-la, nem mesmo para conhecê-la e para, quem sabe, ressignificar suas práticas, se preciso fosse, ou para se opor a ela de forma digna, se é que isso seria possível. Digo isso porque há quem se opõe ao que determina a lei, mas sem nem mesmo sequer conhecê-la. Nesse sentido, tendo a dizer que seja por falta de conhecimentos e de sensibilidade, que são demonstrativos de falta de posicionamento político frente à profissão. Essas duas dimensões, conhecimentos e sensibilidade, precisam ser consideradas ao pensarmos em práticas pedagógicas voltadas para as relações étnico-raciais e de combate ao racismo. De forma mais específica, né, o trabalho com a educação das relações étnico-raciais exige conhecimento sobre
né, o processo de constituição das leis e das políticas públicas do âmbito da diversidade. Conhecimento sobre a história do Brasil, conhecimento sobre a história da educação brasileira, isso está na base da tomada de posição política frente ao assunto. Vejamos, não é porque eu sou professor de geografia ou de matemática, ou seja lá de qual disciplina for, que eu não tenho que entender de história do Brasil e pensar sobre o meu lugar nela. Não é porque eu não sou formada em pedagogia que eu não tenho que conhecer o processo de organização da educação escolar brasileira e teorizar sobre ela. Não. Entender de história do Brasil é entender sobre o contexto da sociedade em que vivemos, como ela se constituiu, quais são seus problemas originários, quais são seus problemas coloniais, suas mudanças e, sobretudo, suas permanências. Isso não é algo próprio só dos professores de história. O ofício do professor de história vai muito além do saber fatos sobre a história do país. Saber sobre a história do Brasil é obrigação de todo e qualquer cidadão escolarizado, sobretudo daqueles que são escolarizados e formadores, né? Nós, professores. Sobre a educação, se eu sou professora, independente da área de formação, ao atuar na área, eu preciso saber que bicho é esse, né? De onde ele vem, para onde ele vai, para onde vai essa coisa. Ainda mais agora, né? Que inclusive soubemos recentemente, né, pelo senhor ministro, que a educação não é responsabilidade do MEC. Ou seja, como profissional da educação, profissional intelectual, eu preciso saber contextualizar a educação como área e posicionar-me nela política e pedagogicamente. Sobre a Lei 10.639, é preciso que saibamos que ela, diferente de outras nesse país, é fruto de intenso processo de mobilização social, sobretudo do movimento negro, né, e vem nacionalizar experiências que já existiam no país, mas em âmbitos mais localizados, né, como alguns estados e municípios, e desde a década de 1990. Mas a lei nos leva a pensar em mais do que conhecimentos, né, provenientes de diferentes fontes, né, como sugere o parecer que o regulamentou. A lei exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para a aprendizagem, que se repensem os objetivos da aprendizagem, os objetivos da educação que são oferecidos pelas escolas. Isso está posto lá no parecer, né, que regulamentou a lei, que é de abril de 2004, e requer, repito, posicionamento político de todos nós professores. A questão não é educacional e ponto. Não, ela é política. Pensar em práticas pedagógicas voltadas para as relações étnico-raciais precisa ser algo orientado politicamente. E como trabalhar essa questão? Apesar de necessário, apesar de considerarmos, né, básico, essencial nas relações humanas e sociais, isso não tem sido fácil de ser concretizado nas escolas, porque mexe com os profissionais da educação e não apenas do ponto de vista profissional, mexe também com a sua postura pessoal. Daí, né, da desgraça. Por quê? Porque são seres históricos, sociais, né, culturais, e a nossa sociedade brasileira é extremamente preconceituosa, discriminatória, violenta, racista. E sendo a escola uma instituição social, ela tende a reproduzir o que está na sociedade. Mas ela é também uma instituição formativa, precisa ir além dos problemas sociais. E como? Promovendo discussões, né, baseadas em problematização da realidade social, nas quais se situam, entre outros problemas, o racismo. Ele é também um problema cultural, né, relaciona-se com a mentalidade. Logo, seu combate obrigatoriamente passa pela intervenção educativa no âmbito da escolarização. Na EJA, isso se torna gritante, quando consideramos que a população de origem, né, sobretudo africana, sempre esteve presente na EJA e nas modalidades de educação de adulto que a precederam. E justamente por fazerem parte da população e por várias causas, foi excluída do processo educacional. Mas, já que eu disse que faria uma reflexão, sem perder de vista, né, o caráter propositivo, vamos lá. Como fazer isso? Estabelecendo conteúdos de ensino, unidades de estudo, projetos e programas abrangendo os diferentes componentes curriculares. Por isso, a importância da adoção de uma perspectiva de trabalho transversal, que pode ser adotada pelos professores, tanto individualmente quanto de modo coletivo. Daí também a proposta metodológica de projetos interdisciplinares. Falar de EJA é falar de interdisciplinaridade. O sujeito da EJA não é o sujeito da perda, aquele que perdeu 5, 10, 20 anos de escola porque saiu e só retornou agora. Não. Ele saiu da escola, mas ele não ficou em um coma induzido, preso em um freezer, né, todos esses anos em que ficou longe da escola. Ele viveu.
ele trabalhou, sofreu, foi feliz, construiu uma vida, uma família, né, ou destruiu, sei lá. E as suas vivências lhe proporcionaram aprendizagens, porque na vida é assim, ou você aprende ou aprende, né? Nem que para isso você precise, né, entre aspas, aí, apanhar, né? Não é assim que diz o ditado, na vida você apanha, mas aprende. O que importa é que ele tem vivências e que estão inseridas numa realidade social, e essa realidade social precisa se tornar ponto de partida e ponto de chegada das práticas pedagógicas na EJA. Por isso, a importância da proposição de ações com caráter transversal e interdisciplinar, ou seja, tratar de relações étnico-raciais nas quais encontram lugar o racismo é atribuição de todos os professores. Deve-se tratar nos diferentes componentes curriculares e ao longo do ano letivo. A ignorância, colegas, que há ainda entre diferentes grupos étnicos, né, uns sobre os outros, só pode ser vencida com conhecimentos provenientes de diferentes, né, matrizes. E isso aliado a uma boa dose de sensibilidade, que requer a compreensão, né, e o desenvolvimento de atitudes, valores, né, positivos frente aos diferentes grupos étnicos. Isso é pensar a questão politicamente. Diante de situações de racismo, é preciso que se haja rapidamente. É responsabilidade e tarefa da escola prever o exame e o encaminhamento de soluções para essas situações, buscando, né, encaminhamentos, práticas educativas, tendo em vista o reconhecimento e valorização da diversidade. E isso precisa estar claro no PPP da escola. Por exemplo, inclusive, né, a aplicação da Constituição de 1988, que determina que as situações de racismo deverão ser tratadas como crimes. Né? E como efetivar essa responsabilidade da escola? Como agir? Os professores, né, precisam relacionar-se com respeito, né, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito e discriminação, por exemplo. E isso é básico, é elementar, mas, se posto em prática, já contribuiria para experiências escolares mais saudáveis. É preciso agir com sensibilidade, o que significa ser sensível ao outro, né, e ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação. Porque só quem vive, só quem passa por uma situação de discriminação, preconceito, racismo, sabe o quanto dói. Porque o outro, né, que trata, né, que X, que trata Y com racismo, o trata como se não fosse gente, né? O racismo, ele desumaniza a pessoa, ele deforma a pessoa por dentro, ele desintegra. Então, como não discutir essa questão na escola? A Lélia Gonzalez, né, bem salienta que falar de racismo no Brasil representa um tabu. Claro, muitos são os racistas que se dizem não racistas. E por isso resistem às discussões. Por quê? Porque não querem expor a sua ignorância, a sua limitação intelectual, porque racismo é uma demonstração de limitação intelectual. Penso que houve uma época no Brasil que o racismo poderia ser considerado algo inconsciente, pelo seu caráter difuso e pelas relações de poder que o sustentavam no país, e ainda sustentam, é claro. Mas hoje, às vésperas da terceira década do século XXI, com o avanço dos meios, né, e das condições de acesso à informação, não. Hoje afirmo que é mesmo demonstrativo de limitação intelectual. Ou, né, se o pano de fundo do sujeito, né, racista forem as relações de poder que o protegem, né, ou que o beneficiam, o racismo não é limitação intelectual, é mau caratismo mesmo, né, é crime mesmo. Por isso, precisamos problematizar na EJA as discussões sobre relações étnico-raciais, sobre diversidade, sobre diferença, nas quais encontram lugar o racismo. E o racismo precisa ser tratado na dimensão da prática, e não somente na Semana da Consciência Negra, lá em novembro. Não. Ele deve ser considerado parte da agenda permanente da escola. Se não discutimos sobre racismo na EJA, e permanentemente, ele fica silenciado. E é muito difícil combater algo que está silenciado, que não é exposto abertamente. Como professores sensíveis, precisamos ser capazes de direcionar
positivamente as relações étnico-raciais de diferentes pertencimentos étnico-raciais, no sentido do respeito e da correção de posturas, né, palavras preconceituosas, como os professores, né, precisam de formação para isso? Precisam, né? Formação nunca é demais, mas essas precisam vir acompanhadas de ações que provoquem um processo de reeducação de si mesmo, uma vez que há professores que precisam ser reeducados sob a perspectiva das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. E por que isso? Porque, infelizmente, né, colegas, há muitos professores preconceituosos com a atuação mesmo desde a educação infantil. Isso é compreensível? Como já frisei, até é compreensível. Não é justificável, mas é compreensível por quê? Porque os professores são sujeitos históricos e sociais, nasceram, viveram, cresceram na sociedade brasileira, racista. Se o sujeito nasce, por exemplo, em uma família preconceituosa, discriminadora, é muito difícil que ele cresça não sendo igualmente limitado na condução das suas relações interpessoais. A sua história de vida foi marcada pelo preconceito, tomado como algo natural. Mas vejamos, se esse sujeito, né, forma-se professor, aí sinto muito, tem que ressignificar seus conceitos, suas práticas, suas representações, na verdade tem que ressignificar a sua vida toda. Né? Portanto, é preciso, né, é possível encontrarmos professores que precisam reeducar-se a si mesmo no que diz respeito às relações étnico-raciais. Isso não será obtido por meio da leitura de 1, nem 2, nem 10 livros sobre o tema. Isso não será obtido por meio de cursos de formação pautados só na transmissão de conteúdos, sem quaisquer interação. É preciso que se provoque no sujeito, né, em formação, docentes, um processo de ressignificação da sua vida, que envolve, né, exercícios práticos de autoconhecimento, além do domínio de conhecimentos provenientes de diferentes fontes, diferentes matrizes civilizatórias. Colegas, o Brasil é um país plural, né, em termos étnico-raciais. E aí eu pergunto, nós precisaríamos, nesse sentido, de uma lei que nos obrigasse a agir com respeito perante o outro, ainda mais sendo esse outro um sujeito em formação na educação básica? A lei só veio demonstrar o quanto falta de respeito nas nossas escolas, e isso é terrível. E a lei vai completar em breve 18 anos, sem que tenha afetado grande parte das nossas escolas, grande parte dos docentes. Enfim, pelo desrespeito, foi preciso a lei. Tendo em vista aí as possibilidades de ações didáticas voltadas para a promoção, né, e valorização das identidades dos alunos da EJA, podemos citar: contar histórias e de diferentes referenciais civilizatórios, considerando os jovens e os adultos como contadores. Historicizar, né, explicações sobre características étnicas e a partir das histórias contadas pelos próprios alunos da EJA. Expor sobre saberes tradicionais e promover rodas de conversa. Abordar diferentes experiências religiosas a partir das experiências dos próprios alunos. Trabalhar ações sobre diversidade de forma processual, e não só em uma semana lá do ano letivo. Realizar diferentes atividades didáticas a fim de promover o protagonismo dos alunos da EJA. É preciso que sejam trabalhados conteúdos que permitam, entre outros fins, que os alunos compreendam as transformações pelas quais passaram as famílias, as territorialidades, os hábitos, as relações, os significados acerca do corpo, né, jogos e outras formas de interação e comunicação ao longo do tempo e em diferentes espaços. É preciso que conheçam e valorizem a pluralidade do patrimônio cultural do país. Alunos e professores devem contrapor-se a quaisquer formas de discriminação baseadas em diferenças culturais, né, sexo, etnia, classe social, né, como a professora Sâmbia bem já colocou. Em termos de práticas, ainda é preciso ensinar de forma contextualizada com atenção à diversidade dos alunos, o que requer ações didáticas que incentivem trabalhos coletivos, nos quais sejam valorizadas as trocas e, ao mesmo tempo, consideradas as especificidades de cada um dos jovens, dos adultos, né, e dos idosos envolvidos, e isso ao longo do ano letivo. Estudar em apenas uma unidade didática aspectos como costumes alimentares, vestuário, cerimônias festivas de determinado grupo étnico-racial de forma isolada,
e, portanto, sem contextualização, contribui para quê? Contribui sobremaneira para estereotipar e banalizar os saberes do grupo e os alunos, de cujos saberes são representativos. Por isso, a importância e necessidade do trabalho conjunto entre escola, comunidade e sistema de ensino. Essa articulação é importante também para que se evite práticas escolares aligeradas ou superficiais, implementadas apenas com atenção ao atendimento da lei, né? Mas descontextualizada da prática vivida pelos alunos, dentro e fora da escola. Eu vou fazer isso só porque está na lei, né? E porque eu estou sendo fiscalizado. Não, se for fazer nesse sentido, gente, não vai adiantar. Sem o posicionamento político frente ao combate ao racismo, não vai adiantar fingir que está aplicando a lei. É melhor ficar quieto. Em termos de práticas, não é preciso pensar ainda na diversidade de conhecimentos, práticas pedagógicas, representações sobre raça, classe, gênero, orientação sexual e outros aspectos. É preciso pensar nos lugares ocupados no currículo pelos jovens adultos, né, sujeitos do processo de aprendizagem na EJA, dar voz aos alunos da EJA, propor uma pedagogia dialógica e um processo ensino-aprendizagem com base na articulação entre ensino e pesquisa. Essas iniciativas exigem do docente um consistente planejamento de atividades, que, por sua vez, requer o domínio dos fundamentos da educação e a adoção de postura política frente à educação. Ao considerar ainda as singularidades dos jovens e adultos, né, que se remetem à cultura indígena e africana, é importante que o docente reconheça a relação entre aprendizagem, corpo e emoção. O jovem e o adulto não são só cérebro, cognição. A integração do corpo com a natureza, com o sagrado, tem significado que transcendem o espaço da sala de aula e influenciam no processo cognitivo. Visões de mundo abertas para o outro, vivências em rituais plurais e crenças em verdades múltiplas, diferentes do padrão civilizatório ocidental, preponderante nas instituições de ensino formal, requerem um professor em sala de aula, né, do professor, domínio teórico e metodológico da sua área de conhecimento e sensibilidade perante a escola e seus alunos, no mínimo. E o que requer, né, o estabelecimento de práticas para a desconstrução de estereótipos. O professor de história, particularmente, né, precisa contextualizar práticas e representações para que os estudantes compreendam fatos e conceitos e, assim, adquiram condições de analisar consistentemente a sua realidade, problematizar a história do seu lugar de forma relacionada com a sua ancestralidade. Isso é de uma profundidade imensa. Isso possibilita que os jovens e os adultos se autoconheçam muito mais e melhor e tornem-se sujeitos protagonistas de suas vidas e da sua comunidade. Logo, tornem-se agentes de resistência e contestação a práticas racistas. Pensando aí em mais algumas práticas, podemos citar como possibilidades a realização de atividades extraclasse, a discussão da questão racial no Brasil, atentando, sobretudo, para a dimensão da prática, discutir sobre os conceitos de diferença e diversidade e desenvolver atividades ao longo do ano e com base em diferentes linguagens. Atividades com arte e movimento, por exemplo, tendem a gerar resultados eficazes, proporcionando a apreensão do conhecimento, desenvolvimento da oralidade, a promoção da comunicação, a manifestação corporal, o favorecimento da integração e o fortalecimento da autoafirmação. É um imaginário, colegas, frequente nas escolas. Jovens que chegam na EJA com problemas identitários. É desse ano de 2020, uma pesquisa que fiz com a professora Lucélia Feliciano, daqui do Rio Grande do Norte, sobre professoras que se consideram negras e suas práticas pedagógicas no âmbito das relações étnico-raciais. E vimos como a maioria delas passou a se ver, né, a se aceitar, a se considerar como negra depois dos 25, 30 anos. E muito em decorrência dos estudos realizados no ensino superior, né, a partir do ingresso na universidade. Então, penso aqui, como estão os jovens, as jovens, os adultos, as adultas, os idosos na EJA quanto a questões étnico-raciais? Estão conscientes
ou estão ainda em processo de conscientização, aceitação, reconhecimento, autorreconhecimento, ou insistem em uma não aceitação de suas características étnico-raciais por falta de formação, conhecimentos, conscientização, compreensíveis, obviamente, por todo o sofrimento vivenciado ao longo de anos de práticas de desrespeito, de discriminação. Mas como é que eles estão? Então, é preciso, né, é possível e preciso que, por meio da escola, superemos os impasses, né, nesse seu próprio reconhecimento, né, e valorização, preparando-se, assim, para a vida, com orgulho de si, confiança em si mesmo e consciência de que é capaz de avançar em seus propósitos de vida. Como professores de EJA, trabalhando com a educação para a diversidade, não podemos querer menos do que isso para os nossos alunos. É importante que o docente reconheça os jovens e adultos em suas escolas, nesses jovens e adultos, os seus diferentes, né, características, suas diferentes características de aprendizagens, né, a sua formação, e nesse sentido todos os membros da escola precisam dialogar com os alunos, e por meio do diálogo compreender os caminhos pelos quais se formaram, seus gostos, seus gestos, e da mesma forma atentar para o que podem os alunos ensinar sobre a sua própria experiência étnico-racial. Os jovens, os adultos e os idosos têm, sem sombra de dúvida, muito a dizer. E aquilo que é dito, por sua vez, pode ser tomado como objeto de discussão. Integrar a produção do material didático dos professores, servir de ponto de partida para estudos reais, contextualizados, né, propositivos e transformadores para os jovens adultos e idosos que o integram. Ainda pensando em práticas, só ressaltando a importância e necessidade de utilizarmos diferentes linguagens e executarmos projetos interdisciplinares, né, disciplinares ou interdisciplinares de médio e longo prazo. Os jovens e os adultos e idosos possuem uma história e precisam se reconhecer como protagonista dela. As aulas precisam ter essa função. Do contrário, os alunos continuarão saindo da escola, vivenciando novamente mais um ciclo de afastamento da instituição que deveria estar promovendo o seu desenvolvimento. Mas, em função do tempo, né, já me encaminhando para o final da minha fala, pensando aqui nos alunos da EJA, queria ressaltar 4 aspectos. A necessidade de acolher bem os alunos e trabalhar pela sua permanência na escola, porque não basta entrar, tem que permanecer, né, e se desenvolver. Promover práticas com caráter dialógico e socio-interacionistas, trabalhar com os alunos como produtores de cultura e potencializar a oralidade e considerar a avaliação como um processo. Ações promotoras de uma educação para as relações étnico-raciais podem ser vividas a partir mesmo do reconhecimento de que a questão étnico-racial está presente na EJA por meio da presença dos estudantes em sala de aula. Muitos jovens e adultos voltam à escola desmotivados e na iminência de uma nova desistência. O acolhimento é fundamental. Forte é a presença, né, de multiplicidade étnica em sala de aula da EJA. É uma pena que isso não tenha sido ainda suficiente para sustentar uma discussão séria sobre a questão racial na escola. E nessa modalidade de educação, né, que precisa ser acompanhada de ações consistentes de respeito e valorização. Parte dos alunos da EJA, né, há anos afastada da escola e alvo de processos de exclusão, precisa ser bem recebido, né, os alunos precisam ser bem recebidos pelo corpo funcional da escola. Por isso, ressaltamos que o ato, né, de acolhê-los e incentivá-los a permanecer na instituição de ensino e mantê-los lá com experiências e práticas pedagógicas as mais diversificadas, torna-se em si já uma ação para a educação das relações étnico-raciais. Vocês percebem isso, né? Em termos mais específicos de práticas pedagógicas, é imprescindível que estas possuam um caráter dialógico e socio-interacionista, a partir das quais a problematização da vida cotidiana dos jovens e adultos e idosos encontre lugar. Os alunos da EJA não são simples detentores de conhecimentos prévios.
Os alunos são também produtores de conhecimento, produtores de cultura. Dessa forma, vivências familiares, sociais, profissionais, religiosas, entre tantas outras, são importantes de serem consideradas como pontos de partida para a promoção de uma aprendizagem significativa. Por meio da valorização dos saberes dos jovens e adultos e idosos, eles se sentem respeitados e incentivados a buscar conhecimentos e a participar de processos coletivos de aprendizagem. Garante-se a EJA, dessa maneira, o seu caráter de inclusão social. A efetivação desse quadro, tendo em vista também a educação para as relações étnico-raciais, requer práticas pedagógicas que potencializem a oralidade e considerem a avaliação da aprendizagem como processo. Importante frisar que ressignificar positivamente a ancestralidade indígena, ou negra, e trabalhar a questão étnico-racial na EJA, especificamente, é contribuir para a emancipação e respeito à diversidade dos alunos negros e não negros, indígenas e não indígenas, por permitir que todos conscientizem-se da sua história, da história do seu lugar e da sua própria história e cultura. O trabalho nesses moldes requer a superação da concepção universalista da EJA em prol de uma perspectiva que considere tanto a dimensão da singularidade dos alunos em termos de pertencimento étnico-racial, quanto a dimensão da igualdade, para que a EJA se torne, de fato, uma modalidade de ensino emancipatória. Cheguei no meu tempo, eu acho que estou chegando no meu tempo, finalizando. Ao trabalhar a pluralidade cultural presente em sala de aula, nós, professores, podemos promover a desconstrução do mito da democracia racial, que ainda precisa ser trabalhado. E, ao mesmo tempo, ensinar como se constituíram as diferenças no decorrer do tempo e como foram historicamente usadas para a inclusão de uns e exclusão de outros. Dessa maneira, ao se relacionar o processo ensino-aprendizagem com a vivência, valores e perspectivas dos alunos, viabilizam-se a inserção da educação para as relações étnico-raciais. Em síntese, a articulação de uma educação que tem como princípio o combate ao racismo com o processo ensino-aprendizagem pode ser bem-sucedida e por caminhos os mais diversos, como vimos aqui. Mas quero finalizar ressaltando só mais alguns aspectos, tá? Mais 4 aspectos. E no que concerne à docência. São eles: a apropriação de conhecimentos, a adoção de diferentes práticas pedagógicas, a utilização de recursos didáticos diversos e a vivência por meio de uma postura sensível, ética e política frente às necessidades dos alunos e das escolas. Os conhecimentos teóricos se referem tanto àqueles das disciplinas e áreas específicas da formação, e provenientes de diferentes também referenciais civilizatórios, e os conhecimentos de fundamentos da educação, que são necessários para instrumentalizar o docente, dando-lhe condições de agir de forma contextualizada diante de seus alunos, tendo em vista avanços no processo ensino-aprendizagem. E, por fim, mostra-se como não menos importante a necessidade do estabelecimento de uma vivência sensível, marcada por relações de alteridade e empatia no ambiente escolar. Ao se trabalhar com um público plural, detentor de características provenientes de referenciais civilizatórios, torna-se imprescindível sensibilidade para a compreensão e o tratamento das ações e do imaginário dos estudantes. Enfim, sensibilidade, ética e postura política configuram-se também como ingredientes necessários para a promoção de uma educação para as relações étnico-raciais que as leis 10.639 e 11.645 tanto apregoam, e que devem ser tomadas como base para práticas antirracistas dentro das instituições de educação básica nas quais encontram lugar as turmas de EJA. O efeito negativo, que aqueles que enfrentam racismo, sobre a sua identidade, sobre a sua dignidade, é definidor para uma vida de sofrimento, uma vez que todo sofrimento pode levar o sujeito até a se rejeitar consciente ou inconscientemente, em decorrência dos múltiplos episódios de negação ocorridos durante a vida escolar.
isso pode resultar em profundos problemas psicológicos decorrentes da internalização da imagem do outro, e não de si como sendo a possível e adequada. Tudo isso fruto da difusão de um discurso branco dominante, ainda hegemônico nesse país e dentro de algumas salas de aula. Silenciar quanto a isso é reforçar a sua carga de destruição da autoestima dos estudantes, ainda que não seja explicitamente a intenção de gestores e professores. Portanto, é preciso recusar o silêncio sobre o assunto que ainda paira em muitas de nossas escolas e partir para estudos e proposição de ações de reconhecimento e valorização da diversidade étnico-racial. Espero humildemente, né, ter levantado possibilidades de ações nessa minha fala de hoje, né, ressaltando apenas que não se trata apenas de práticas pelas práticas. Elas necessitam de orientação teórica e de adoção de uma postura política de combate ao racismo pela via da educação. Espero que nesses 30 minutos eu tenha conseguido, né, fazer uma síntese sobre essas possibilidades, lembrando sempre sobre orientação teórica e frente a uma postura política adotada frente à educação. Era só isso. Obrigada. Obrigado, professora. Bacana, legal aí a sua fala, muito importante, trouxe aí vários elementos. Nós temos algumas perguntas, né, que já foram postadas. Eu vou fazer aqui a leitura delas. Vocês podem ficar à vontade para responder, né? Eu também tenho um comentário aqui como mediador da mesa. Então, eu vou primeiro partir das perguntas, né? Nós tivemos basicamente duas participações, né? Uma do professor Cláudio Neto e outra da professora Francine Costa. Eu vou começar pelo Cláudio Neto, né? Aliás, temos ainda... isso. O professor Cláudio Neto, a pergunta que ele faz é assim: como podemos colaborar para que os estudantes e as estudantes possam se aceitar, né, ou valorizar, autovalorizar, poderíamos dizer assim, a sua identidade afrodescendente? Então, essa é uma primeira pergunta que nós temos, que é o que o Cláudio Neto está trazendo. A professora Francine, ela fez várias observações, né? Ela começou fazendo uma observação de que ela discorda que o racismo ou as práticas racistas possam ter uma ligação com uma limitação intelectual, né? Ela entende que muito pelo contrário, né? O fato de nós termos nós já tivemos, né, e ainda temos de alguma maneira, né, uma produção intelectual que é atravessada por teorizações racistas, né? Então, ela entende que sim, né? Não se trata de uma questão de limitação intelectual, até porque há muito pensamento racista, há muita racionalidade racista, né? E aí ela diz, né? Vocês acham que o principal papel da escola, da EJA, na luta antirracista, está em promover o reconhecimento e aceitação? Se casa com a pergunta também do Cláudio Neto, né? Essa proposta realmente vai atingir todos no espaço, né? E as pessoas brancas? Então, tem duas perguntas aí que estão muito próximas, e eu queria, inclusive, aproveitar e chamar uma atenção à questão, né? Quando o chat estava se desdobrando, eu percebi que algumas pessoas falavam em racionalidade quando elas queriam, talvez, falar em racialidade. E aí eu perguntei se eu estava entendendo errado, era isso mesmo, e foi muito bacana, porque a Zâmbia entrou no chat para dizer que, na verdade, você tem uma racionalidade atravessada pela racialidade. E eu acho isso muito interessante, e gostaria que vocês tematizassem um pouco, porque, de fato, né, a nossa escola, né, a tradição pedagógica que nós trazemos é da escola igualitária, da escola universal. E a lógica do igualitarismo e da universalidade, né, ela
por vários momentos, e isso o próprio Boaventura dos Santos nos traz, né, ela se coloca de forma opressora sobre as especificidades, e aí ela assume, muitas vezes, né, uma determinada, ou muitas vezes, ou a maioria das vezes, uma determinada posição política e racial. Ou seja, uma forma de pensar o mundo, uma racionalidade, ela pode sim estar atravessada por uma racialidade, por uma perspectiva que divide os humanos em raças e atribui a uma ou algumas delas superioridade em relação a outras. E aí silencia as especificidades. Uma das traduções dessa lógica, às vezes não perceptível por parte dos colegas professores, é exatamente o de trabalhar a questão do racismo como um elemento episódico e não como uma parte estrutural das relações sociais. Então, se dá ao trabalho de tematizar o racismo, sei lá, em novembro, né, como se fosse apenas um episódio, uma questão da nossa sociedade, e não como um elemento que atravessa as relações sociais e, portanto, sendo estrutural, deveria estar atravessando as diversas atividades, diversas perspectivas pedagógicas. Então, é isso que eu gostaria de trazer e colocar aí essas perguntas para vocês. Fiquem à vontade, como nós estamos já 10 horas, quase 10 horas da manhã, e às 10h30 a gente retoma nós teremos uma nova mesa, né? Gostaria que vocês tentassem responder, eu sei que é terrível dizer isso, mas tentar responder essas perguntas ou essas questões em 10 minutos cada uma, para que a gente possa encerrar a nossa mesa e trabalharmos a próxima. Muito obrigado. Como nós organizamos? Quer começar, Crislane? Posso começar. Deixa eu ver se eu consegui dar conta aí das questões, tá? Alessandro, acho que a primeira foi em relação ao que poderíamos fazer, né, junto aos alunos, para a promoção desse reconhecimento. Eu penso que essas práticas que eu citei, né, eu acho que todas elas contribuem para o desenvolvimento do sujeito e a promoção da sua autoestima. E você não desenvolve a sua autoestima sem autoconhecimento. E esse conhecimento, né, em termos étnico-raciais, você tem que desenvolver na escola, uma vez que a escola é para preparar o sujeito para a vida em sociedade. E que sociedade é essa? Então, as questões sociais, elas precisam ser tematizadas na escola e por diferentes práticas pedagógicas, porque os sujeitos são diferentes, aprendem pelas formas mais variadas, e isso faz com que, né, se exija do docente a adoção de diferentes práticas, a utilização de diferentes recursos, e que se trabalhe com uma perspectiva de médio e longo prazo, para não isolar situações, eventos, conteúdos, né, questões dos alunos. Então, foram muitas as práticas elencadas, né, todas elas voltadas não apenas para a promoção do desenvolvimento cognitivo, mas também para o desenvolvimento, né, emocional do sujeito. Eu poderia fazer uma síntese, né, das propostas transversais interdisciplinares, práticas que tomem a realidade social do aluno como ponto de partida e de chegada, ações contínuas na agenda da escola, o envolvimento de práticas que exijam do sujeito o desenvolvimento da sua oralidade, para que ele seja protagonista, né, das suas vivências escolares e leve esse protagonismo para fora da escola, né, para que ele seja um sujeito protagonista da sua própria vida, da sua própria história e da sua comunidade. E isso ele vai conseguir a partir do estudo de conteúdos provenientes de diferentes fontes, né, como a professora Zâmbia bem colocou, né, conteúdos plurais, trabalhar articuladamente ensino e pesquisa, trabalhar arte, movimento, atividades extra-classe, né, nas quais encontram lugar ensino e pesquisa. Então, é lançar mão de diferentes práticas ao longo do ano letivo. É definitivamente abolir o copiar e colar, né, como diz o Pedro Demo, a aula copiada, né? Qual é a aula copiada? É a aula em que o professor copia na lousa, os alunos copiam da lousa para o caderno, e do caderno eles repetem numa prova escrita, e eles fazem isso ao longo do ano letivo inteiro. Não tem jovem, adulto ou idoso que suporte uma coisa dessa. Então, a mesma prática repetida pelo ano letivo inteiro, e ainda mais uma prática que deixa os alunos na passividade. Não desenvolve, né, diferentes habilidades, não promove diferentes vivências. Então, é preciso diversificação das práticas. Agora, como eu repito,
Não são práticas pelas práticas, as práticas, elas precisam ser orientadas, né? Em certa ocasião, um colega disse, num evento, ele disse que na educação brasileira nós tínhamos teoria demais. Eu disse, bom, eu discordo, eu acho que nós temos práticas demais. As nossas práticas, elas estão carentes de teoria, e essas teorias são os fundamentos. E fundamentos da educação são algo muito amplo, e algo que orienta, de fato, a prática docente. Então, nós precisamos atentar que as práticas pedagógicas diversificadas, elas precisam ser orientadas teoricamente pelos fundamentos da educação, não é? Mas também, né, serem acompanhadas de uma postura política do professor, que entenda que nós nunca vamos ter educação de qualidade nesse país se a educação não for antirracista. Se nós não tomarmos cada uma de nossas práticas, cada uma de nossas falas, cada uma de nossas ações como sendo uma ação voltada para o combate ao racismo. Porque o racismo, ele está diretamente ligado aos índices de avaliação da nossa educação, certo? E quanto à questão da limitação intelectual, é o seguinte, o sujeito, né, que ele se considera, né, o sujeito branco racista, vamos dar um exemplo, o sujeito branco racista, que ele olha para o outro e ele se considera superior ao outro. Isso é uma limitação intelectual. Agora, isso parte de uma racionalidade? Sim, parte, é a racionalidade dele, mas não é porque é uma racionalidade, né, que ela não pode ser limitada, certo? Então, é nesse sentido. Então, eu não foquei mais, porque a professora Zâmbia já tinha trabalhado muito bem, que é o seguinte, as relações étnico-raciais, elas não são direcionadas apenas para alunos negros, nem indígenas. Não, é voltada para a diversidade total que abarca os sujeitos brasileiros. Então, é muito complexa a relação, e as racionalidades, elas são diferentes. Mas, a partir do momento que você se considera superior ao outro, superior por quê? Quer dizer, ele tem uma racionalidade, ele está pensando, né, que há relações de poder e há privilégios que ele precisa conservar pela condição de ele considerar-se branco. Mas isso é uma limitação. Como ser humano, é uma limitação. Mas não deixa de ser uma racionalidade. Mas não é porque é uma racionalidade que ela não deve ser considerada como limitada. Limitada porque ela apresenta entraves para as relações interpessoais que podem desembocar nas relações, podem não, que desembocam, sem dúvida, nas relações institucionais. E os reflexos disso, nós já sabemos muito bem, né, quais são. E isso ocorre em todas as organizações, e a escola é uma organização. Então, ela precisa ser, né, os seus agentes precisam pensar sobre isso, para avançar em relação a essas limitações. Acho que era isso. Bom, agradeço, né, a partilha, acho que toda troca, ela se faz, né, nesse diálogo, eu acho que é importante toda a participação, toda a troca, todo comentário. Sobre a questão sobre a aceitação nesse processo de valorização da identidade afrodescendente, eu faço uma outra pergunta, né, no sentido mesmo de provocações, né, o quanto nós estamos preocupadas, enquanto educadoras e educadores, com a constituição da identidade branca dos nossos estudantes. Porque isso que a professora Crislane comenta agora, sobre essa racionalidade limitada, ela é construída nos espaços, e em espaços, inclusive, como o da escola. Então, as pessoas brancas que são racistas elaboraram essa racionalidade nas práticas pedagógicas escolares também. Então, essa medida de estar preocupado com a constituição das identidades negras precisa também estar na constituição das identidades brancas. E acho que essa é uma primeira provocação, né? E como que a gente pode contribuir nesse processo? Eu acho que a gente contribui nesse processo quando a gente entende que essa não é uma questão individual. Se a gente faz um planejamento, que é um momento do nosso ano escolar voltado para isso, e faz toda essa aula olhando para aquele estudante, desejando que ele levante e diga, ai, como é maravilhoso ser negro, eu estou exotificando essa experiência narrativa. E eu, de fato, não vou estabelecer um diálogo, porque essa narrativa atravessa essa pessoa todos os dias. Então, o trabalho, ele não pode ser um trabalho episódico, ele precisa ser algo sistêmico, e ele não pode acontecer só no espaço da sala de aula, ele tem que estar nas paredes das escolas, nos trabalhos escolares, ele precisa estar nos nossos referenciais teóricos, na literatura que a gente leva para essas pessoas, a gente precisa criar um sistema dentro desse espaço da escola, que é um sistema de letramento racial. Por quê? Porque a escola, nós, enquanto educadores, temos essa possibilidade de fazer isso, porque na escola a gente constitui um mundo também.
E a gente tem a opção de replicar e reproduzir as violências que estão na sociedade ou criar outros espaços de potência. Então, esses espaços de constituição da identidade de pessoas negras, indígenas e brancas precisa ser rizomático, precisa estar em todos os ambientes da escola, né? Nas falas dos professores, nas escolhas dos materiais pedagógicos, em todo o currículo, né? Não pode ser uma ação individual. E isso faz com que seja uma tarefa exaustiva, né? Porque isso significa rever, como diria Walter Benjamin, uma leitura contrapelo de tudo que a gente faz. Porque isso significa que a gente precisa olhar para o nosso currículo e entender o quanto nós estamos reforçando desigualdades raciais e desfazer isso, né? Então é um trabalho que precisa ser um trabalho de reorganização epistemológica, né? E é nesse sentido que eu acho que existe essa elaboração, né? A gente tem vários referenciais teóricos, inclusive referenciais teóricos que a gente usa na história da educação brasileira, né, como os escolanovistas, que são referenciais teóricos que partem de elaborações racistas. A nossa concepção de educação brasileira se faz dentro de uma lógica de higienização da sociedade. Essa higienização da sociedade, ela é a exterminação de um tipo específico, que era o tipo específico que não era branco. Então, a mudança epistemológica, né, e por isso que existe, sim, racionalidade racista, a mudança epistemológica precisa ser de rever quais são os nossos pressupostos e entender que muito do que a gente concebe como pressupostos igualitários ou pressupostos humanizadores são pressupostos que não consideravam a humanidade de todas as pessoas. A ideia de uma escola que é igualitária e universal, que surge na Europa, se delimita no mesmo momento em que a Europa aceita, por exemplo, escravizar negros indígenas e considerava que essas pessoas não tinham humanidade. Então, é realmente uma reorganização da nossa racionalidade. E é nesse sentido que eu elaborei a fala, nessa provocação de demonstrar que quando a gente faz essa divisão entre conhecimento e saber, conhecimento científico e saberes populares, o que está na base dessa divisão é uma racionalidade coberta, encharcada de racismo, né, de uma relação hierárquica. Então, a tarefa da luta antirracista ela tem que ser cotidiana e ela é infinita, né, porque nós, enquanto pessoas que estamos na sociedade, a gente reproduz cotidianamente violências racistas, de gênero, violências etárias, violências gordofóbicas. Então, é um se refazer e se reconstituir constante, né? Que faz parte, é inerente na nossa prática de educadoras e educadores. Então, nesse sentido, eu não sei se eu tenho respostas para essas perguntas, mas muito mais provocações no sentido de que é cotidiano e que cada espaço educacional vai precisar criar uma cultura de letramento racial, que não pode, de forma alguma, ser tarefa individual de uma professora, de um professor, de uma bibliotecária negra, tem que ser uma tarefa de todas as pessoas, porque todas as pessoas estão implicadas nas relações étnico-raciais, né? Então precisa ser um projeto político da escola e, no nosso caso, da educação de jovens, adultas e idosas. Acho que é isso, para a gente poder conversar, trocar mais, se for o caso. É isso aí. Bom, eu olhando aqui no chat, não vejo mais nenhuma pergunta, né? Nenhuma observação. Né? A última observação foi a da própria Francine, né? Mas, para, digamos assim, animar nosso momento vaidade, vários elogios, né? Vários elogios para as falas das professoras, falando de como a discussão é importante. Como a gente já está se encaminhando para o nosso final, eu vou, então, agradecer de minha parte, em nome da coordenação do evento, agradecer às colegas pela colaboração, né? Falar que a gente efetivamente voltará a pautar essas questões dentro dos nossos encontros, e passo para que vocês possam fazer a fala final de vocês, de despedida, de saudação final para quem ficou aqui até agora. Muito obrigado, um beijo na alma das duas pela colaboração, obrigado a quem acompanhou, fiquem aí na sala que daqui a pouco a gente vai fazer teremos uma segunda mesa, né? Então fiquem à vontade, professora Zâmbia, Crislane, deixo com vocês para as falas finais. Eu acho que eu acho não, tenho certeza, né? Eu quero agradecer esse espaço, agradecer essa escuta atenta de quem esteve conosco, de quem esteve trocando, elaborando sobre, porque
a luta antirracista ela é de todas as pessoas, né? Mas como toda luta, as pessoas precisam estar dispostas a fazer essa luta, porque quando elas entram nessa luta sem disposição, elas podem acabar promovendo novas violências, né? E isso é o que a gente não quer. Então, gostaria de dizer que o currículo antirracista, ele nunca está acabado. Isso quer dizer que todo dia é um bom dia para iniciar esse currículo antirracista, e que nós nos encontramos nessa luta e na vida, em outros espaços, em outros momentos, e que é muito importante a gente ocupar esses momentos de formação como esse evento. Muito obrigada. Bom, eu fico pensando aqui nas considerações finais, e que tem tanta coisa, né? Quando a gente limita para os 30 minutos, chega a ficar tensa a fala. Eu que já falo naturalmente rápido, né? Acho que falei mais rápido ainda. Bom, só queria ressaltar, salientar, enfocar mais um pouquinho de que não se pode discutir sobre quaisquer melhorias na educação brasileira sem se discutir racismo. A dor que o racismo provoca é muito difícil de encontrar remédio. Ele destrói realmente a autoestima do sujeito, né? Ele afeta a pessoa e é um afeto negativo. Então, é preciso que se cuide da afetividade, mas a afetividade positiva junto ao público escolar em formação. O sujeito em formação precisa ser afetado positivamente em prol do seu desenvolvimento. Isso, né, para os profissionais de educação, envolve adotar uma postura antirracista na escola. E aí eu me permito fechar aqui, indo um pouquinho mais longe, dizendo que não vai existir melhoria efetiva na educação desse país enquanto as escolas não estiverem cuidando da autoestima dos alunos, sobretudo dos alunos negros. Sobretudo os negros, por quê? Pelo fato de serem os principais, né, os principais alvos das práticas racistas nesse país. O racismo afeta diretamente o processo ensino-aprendizagem, porque no quesito dificuldade de aprendizagem, os estudantes negros, né, por exemplo, são praticamente o dobro dos não negros, como a professora Zambia bem colocou, por causa da violência que o racismo provoca dentro do âmbito da escola. Depois de você ter sofrido uma prática racista, você vai ter condições de estudar, de se concentrar, de aprender alguma coisa? Nós somos cognição, mas nós somos também emoção, e a aprendizagem envolve esses dois processos. Aí para o estudante da EJA, né, nós temos ainda um agravante, que é o fato dele ser, na maior parte dos casos, um sujeito trabalhador. Muitos trabalham o dia inteiro e à noite tem que ir para a escola, que muitas vezes fica num bairro diferente daquele onde ele trabalha. Aí, para chegar no horário, muitas vezes ele vai direto para a escola sem sequer se alimentar. Como é que uma pessoa assim vai aprender? Que rendimento essa pessoa vai ter? Trabalhou o dia inteiro, qualquer organismo precisa de descanso. Ainda tem que chegar lá na escola, né, e sofrer, suportar preconceito e discriminação. Por que sofre, gente? Infelizmente, na escola. Tem algumas crianças que aprendem o que é preconceito na escola. Então, o racismo ele se manifesta de diferentes formas no ambiente escolar. Inclusive, quando o professor subestima a capacidade do aluno e o faz copiar e colar na lousa, né, ou quando o infantiliza na EJA com práticas pedagógicas adequadas mais para os anos iniciais do ensino fundamental próprias de crianças, ou seja, sem uma metodologia adequada para o tratamento do ensino na EJA. Então, eu fecho por aqui, senão não vou falar mais. Né? E agradecer mais uma vez ao Alessandro, à Zâmbia e a todos os presentes, né, que nos acompanharam até aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fechamos aqui, Eduarda.